Vamos girar nossa reportagem mais uma vez. O governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu o indulto a Jair Bolsonaro como fator de pacificação para o Brasil. A repórter Beatriz Manfredini chega ao vivo aqui ao Jornal da Manhã com as informações e também os detalhes, então, dessa fala do governador. Bia, bom dia para você. Oi, Soraya, bom dia para você também, para o Nonato, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi questionado sobre o assunto justamente porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na carta que enviou aqui ao Brasil, colocando, impondo a partir de agosto aquelas tarifas, citou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma caça às bruxas, Bolsonaro está sendo investigado por possível tentativa de golpe e aí então o presidente dos Estados Unidos fez essa referência. E Tarcísio de Freitas foi questionado se o Supremo Tribunal Federal deveria paralisar esse julgamento, deveria tratar de outra forma, justamente por conta do diálogo com o presidente norte-americano. E o governador de São Paulo disse que não, que é necessário agora focar no momento econômico, nas tarifas, em resolver isso no diálogo e voltou a afirmar que Bolsonaro não vai precisar de um indulto, porque ele é inocente. O governador disse então que acredita na inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas disse que, se necessário, qualquer candidato de centro-direita que chegue ali ao Palácio do Planalto, que consiga vencer as eleições em 2026, daria um indulto ao ex-presidente. A gente tem esse trecho, inclusive, da fala do governador. Vamos acompanhar. E se for necessário, eu tenho certeza que qualquer candidato desse bloco de centro-direita vai dar um indulto e esse indulto vai ser negociado, porque o que é importante agora, e isso vai ser visto como um fator de pacificação. Vamos deixar essa agenda de lado, porque tem uma agenda importante. A gente não pode afastar a agenda do Brasil. A gente não pode deixar de discutir reforma política, a gente não pode deixar de discutir longevidade, a gente não pode deixar de discutir financiamento do SUS, a gente não pode deixar de discutir as medidas fiscais que vão nos permitir avançar, a gente não pode deixar de discutir o aproveitamento das nossas competências, das nossas vocações, a biotecnologia, a questão da transição energética, a questão da economia do conhecimento. Então, tem muita coisa o Brasil se preocupar para dar um salto, para não ser eternamente o país do futuro. De modo geral, o governador de São Paulo evitou fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal, como costuma fazer mesmo em seus discursos, mas fez então essa sinalização novamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que foi uma das sinalizações de diversas que aconteceram nos últimos dias, depois dele ter sido colocado como presidenciável no Fórum de Lisboa, que aconteceu recentemente. Além então de reafirmar a inocência, falar sobre o indulto, o governador Tarcísio, por exemplo, foi ontem mesmo almoçar com o ex-presidente em Brasília. Os dois têm aparecido juntos nessa sinalização aí de que eles estão juntos mesmo, de força conjunta, porque esse momento ali de Tarcísio colocado como presidenciável de maneira muito forte não tinha agradado muito a ala bolsonarista. Então, os dois aparecendo juntos e Tarcísio reafirmando então a inocência do ex-presidente. Soraya. Tarcísio segue mostrando a lealdade, que sempre teve com o Jair Bolsonaro. Obrigada, Beatriz, pelas suas informações. Vamos juntos agora acionar mais uma vez os nossos comentaristas, a Deise Ciocari e também Roberto Mota, analisar essa fala do governador Tarcísio de Freitas. Mota, começando por você agora. Então, Tarcísio, nesse momento aqui, defende o indulto a Jair Bolsonaro, como ele mesmo disse, como um fator de pacificação. Você concorda que esse fator serviria, então, como uma espécie aí de medida para unir o país? Se vai servir ou não, eu não sei, Soraya. Mas indulto e anistia sempre foram vistos com naturalidade no Brasil. A anistia sempre foi, sim, considerada um fator de pacificação, um dos mais tradicionais da política. A anistia é um remédio usado inúmeras vezes no Brasil. Foi dada a vários dos rebeldes militares que participaram dos movimentos do tenentismo. A anistia foi dada a vários dos rebeldes paulistas que participaram da Revolução Constitucionalista de 1932. A anistia foi dada no final da década de 70 a brasileiros que participaram de ações de guerrilha e de terrorismo. Inclusive, vários desses nomes voltaram com grande sucesso para a política, estão aí até hoje. Então, a anistia tem essa finalidade, sim.
Agora, só Deus sabe se no Brasil de hoje essa finalidade ainda vai valer. Deise Siocari, queria te ouvir também até em cima dessa discussão aí em torno de indulto, de anistia, que, como o Mota destacou, sempre esteve presente na história brasileira, normalmente seguido de regimes ditatoriais ou de ações que não estavam em conjunto com a democracia, que acho que não é o nosso caso agora. Como é que você está vendo essa defesa aí do Tarcísio em cima de uma possibilidade de indulto a Bolsonaro? E como ele disse, qualquer um que estiver nesse lado político, ou seja, mais à direita, deve defender isso do Bolsonaro, desde essa expectativa? Nonato, num país que vive entre rupturas e conciliações mal resolvidas, esse indulto, ele é muito mais sobre viabilidade futura do que sobre perdão. E por que eu falo isso? Porque essa declaração do Tarcísio, ela é muito mais sobre a viabilidade da direita brasileira do que sobre o indulto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque se houver esse indulto, é a sobrevivência da própria direita, né? Porque se o ex-presidente Jair Bolsonaro for o candidato, a direita segue com muito mais força do que qualquer outra possibilidade em 2026, do que ele próprio, né? Do que o próprio Tarcísio, do que o Caiado, do que o Zema, do que o Ratinho, do que qualquer outro nome que a direita tenha. Então, quando a gente fala nesse indulto, quando o Tarcísio fala no indulto da direita, ele está falando na sobrevivência da direita, né? Então, é muito menos sobre perdão, mas é mais sobre viabilidade. Então, eu acredito que esse seja o grande mote da fala dele, né? Então, quando ele sinaliza essa possibilidade, ele também está se posicionando como o único capaz de unir essa direita que, por hora, segue fragmentada, né? Então, se não for Jair Bolsonaro, é Tarcísio, né? É uma fala muito bem posicionada, muito bem arquitetada e coloca ele, Jair Bolsonaro, quase que lado a lado.